Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, ouvintes que me ouvem na YouTube, Namastê a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de ufologia, de assuntos afins. E eu sempre me inspiro nas pessoas que me procuram, no que elas falam, no que elas perguntam. Eu não me lembro se foi o Lucas Desidério. Eu conheço mais de um Lucas, esse que é o problema. Um Lucas me perguntou, há uns dias atrás, sobre como que começou a ufologia, né? E aí aquelas perguntas, eu já falei extensamente sobre isso, sobre a questão dos anos 50, né? O grande boom ufológico. Eu considero a ufologia um movimento de origem norte-americana. Ele começou nos Estados Unidos a se falar disso de uma forma mais... Muita gente não gosta dos Estados Unidos, então fala assim, você fala, ufologia é uma coisa americanizada. E é mesmo, não é porque os Estados Unidos, não é porque fosse uma coisa americanizada, mas porque os eventos mais importantes aconteceram mesmo lá, então não tem como não ser, entendeu? Assim como Jesus nasceu em Israel, né, e Jerusalém é o lugar de nascimento do cristianismo, né? Nazaré foi Roswell, aconteceu nos Estados Unidos. O que eu posso fazer? Né? Não aconteceu na China, não aconteceu na Índia, aconteceu lá. Então o estudo, a discussão, e também porque os Estados Unidos era suficientemente democrático para as pessoas poderem falar disso, coisa que talvez não fosse possível na União Soviética ou na China comunista ou no Irã, ou sei lá, né? Então, por uma questão de conjunturas, foi lá que a coisa começou, né? Também porque a corrida espacial estava começando, porque a era nuclear tinha começado, então tinha uma série de fatores históricos que proporcionaram a ufologia começar lá. Mas é curioso que a gente considera geralmente 1947 o ano de Roswell, o ano que a nave caiu lá em Roswell, que os ETzinhos foram encontrados mortos e, segundo se diz, foi encontrado um vivo e tal, e os fragmentos, e o fazendeiro, e o major, toda aquela história, é considerado como sendo o marco zero da ufologia, né? É um marco zero assim que a gente estabeleceu meio que artificialmente, porque na época tinha muito fenômeno ufológico já acontecendo, né? E já se falava no assunto antes disso, né? Por exemplo, na Segunda Guerra tinha os Foo Fighters, que eram aquelas bolas que apareciam, que na verdade eram sondas, né? Sondas ufológicas, mini UFOs, que tanto os nazistas quanto os americanos viam, um achava que era o outro. O alemão achava que era o americano achava que era o alemão, né? Na verdade não era coisa de ET, sei lá, era uma coisa não humana, né? Mas uma coisa muito interessante que aconteceu em 1942 e que pouca gente lembra, ou pouca gente menciona, eu raramente escuto falar disso nos eventos, foi a Batalha de Los Angeles, né? Eu acho curioso, por que não seria o começo da ufologia a Batalha de Los Angeles? A Batalha de Los Angeles, eu tenho aqui um texto que inclusive eu peguei da própria revista UFO mesmo, né? Isso é um tema extremamente conhecido, mas por algum motivo as pessoas meio que esquecem, meio que relegam, né? A Batalha de Los Angeles impressiona a comunidade ufológica. E isso é da revista UFO mesmo, estou lendo a revista UFO. Em 1942, 5 anos antes de Roswell e das observações de Kenneth Arnold, acontece o famoso incidente chamado a Batalha de Los Angeles. Quer dizer, nessa Batalha de Los Angeles, que ocorreu, que foi assim, praticamente uma declaração aberta de existência dos extraterrestres, era uma noite, né? Eu vou ler aqui, assim, é uma noite que simplesmente teve um blackout e as pessoas começaram a sair na rua e viram que tinha um UFO parado em cima da base militar, baixo, luminoso, entendeu? E a cidade inteira viu, só isso, né? Quer dizer, praticamente aquela famosa pergunta assim, o que aconteceria se o UFO descesse na Casa Branca? A gente já tem a resposta, já desceu praticamente e foi mal recebido, você vai ver. Um objeto voador não identificado apareceu sobre a cidade de Los Angeles em 25 de fevereiro de 42. Estou lendo a revista UFO mesmo, tá? Semanas após o ataque de Pearl Harbor. Quer dizer,
quer dizer, alguns poucos dias depois do início da Segunda Guerra. Então as pessoas estavam na paranoia, como já os Estados Unidos tinham invadido, os Estados Unidos tinham sido invadido pelo Japão, né? Algumas pessoas que fazem teoria de especulação, de conspiração, dizem que foi inner job. Tem gente que fala que foi o próprio Estados Unidos que atacou a base para iniciar a entrar na guerra. Nunca vamos saber. Mas vamos dizer que tenham sido os japoneses, né, que atacaram Pearl Harbor. E aí começou a Segunda Guerra, o envolvimento dos Estados Unidos, as pessoas estavam muito ligadas ainda no assunto do início da guerra. Quando você entra no início de uma guerra, o assunto do momento só pode ser esse, né? Era um enorme objeto desconhecido, e com medo que fosse alguma tecnologia japonesa, vários canhões de luz do sistema de defesa da cidade focaram na suposta aeronave. E baterias antiaéreas despejaram mais de 2.000 projéteis, 2.000 tiros de 5 quilos cada, de grande efeito explosivo, né? Quer dizer, era para detonar qualquer coisa, 2.000 tiros de 5 quilos de explosivo em cima daquela nave, a baixa altura, quer dizer, então era assim, era para derrubar qualquer coisa possível. E aí eles ficaram mais intrigados ainda. Então tem a foto aqui, eu não sei se eu consigo, essa foto é muito clássica, mas é difícil de mostrar. Ó, aqui os canhões de luz, colocando assim num certo ângulo, os canhões de luz mostrando em cima do UFO. Você só vê os canhões de luz e uma luz maior no meio, que é o UFO, e os tiros em cima das pessoas atirando na nave, né? Depois o que aconteceu? As sirenes do ataque aéreo de toda a região soaram a noite inteira, deixando os moradores apavorados. Segundo Pearl Harbor, se atacaram Pearl Harbor, porque não iam atacar Los Angeles, né? Pelo menos 6 pessoas morreram em consequência direta do ataque, que lenta e despreocupadamente moveu-se em direção da praia de Long Beach até desaparecer completamente. Uma coisa muito curiosa é que assim, eles falam que as pessoas morreram, eu não sei se morreram por causa das explosões, né, atingidas por alguma explosão, porque não explica como foram as 6 mortes. Eu não encontrei em lugar nenhum. Mas eu sei que, por exemplo, que a nave pairou em cima da base militar lá de LA e depois se moveu para o mar, numa boa, né? Foi para a praia de Long Beach e desapareceu. Depois existem uma série de coisas interessantes, né? Que existe um pesquisador chamado Stephen Lacey que está dizendo que ele descobriu que os tiros não chegavam na nave, né? Eles ricocheteavam, né? As explosões aconteciam que a nave tinha um campo de força. Então os caras atiravam e não chegava a bater na nave, não chegava a atingir a proximidade da nave, né? Centenas de milhares de testemunhas. Isso não foi visto por uns poucos militares, isso foi visto pela cidade inteira que tivesse acordado na hora, né? Aqui não fala muito bem era um disco voador clássico, segundo está dizendo aqui, um discão redondo, né? Só por isso, só pelo fato de você dar 2.000 tiros e não acontecer nada, já se provou alienígena, porque se fosse japonesa na época não teria, né? Nave não era hostil, né? Não revidou em nenhum momento, né? Bom, tudo bem. Isso aí é o factual da coisa, né? Que a nave apareceu em Los Angeles naquele ano e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que eu estou falando disso, né? Porque é muito interessante, por exemplo, aquela questão que isso que eu responderia para as pessoas céticas que falam assim: poxa, mas por que eles não descem na Casa Branca e não fazem contato com nossos líderes mundiais? Né? Tem sempre essa história, né? E eu falo assim, olha, por esse motivo, eles já tentaram, já fizeram o teste, né? E já viram o que aconteceria, né? Quer dizer, primeiro que os americanos tentaram abater de todas as formas possíveis. O UFO não estava fazendo nada. Os americanos, os soldados, os militares não esperaram para ver o que era, né? Sob a desculpa de que era um momento de guerra. Evidentemente aquilo não era japonês, né? Mas simplesmente, talvez se não tivesse acontecido essa hostilidade,
a nave tivesse baixado, né? Por exemplo, se as pessoas assistissem calmamente aquilo, a nave ia baixar. Ia ser feito, poderia ter sido feito contato, poderia ter acabado toda essa história de cover-up, de pesquisa ufológica marginalizada, não sei o que, poderia ter acabado naquele dia. Há 60 anos atrás, há mais de 60 anos atrás, 2012, 63 anos atrás, né? Quer dizer, a gente poderia ter acabado com essa confusão toda. Por exemplo, que a nave poderia tentar o contato, né? Ia haver um contato mais pacífico, a nave poderia descer ou pairar abaixo e as pessoas não iam ficar histéricas, não ia acontecer nada. Mas como eles viram que era correria e que tentaram abater a nave de qualquer forma, a nave simplesmente pegou e se deslocou. E foi embora pro oceano, sem revidar, como dizer assim, ó, vocês não estão prontos para isso. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Existe um paralelo, por exemplo, num relato do Laércio Fonseca, que ele conta um caso dele em Limeira, que ele fez uma vigília, né? E tinha 40 pessoas na vigília. E aí passou uma nave. Aí baixou uma nave bacana. Quando não acontece nada, todo mundo acha legal, acha divertido, é o luar, é bonito. Mas quando finalmente acontece alguma coisa, é que aí a gente vê quem está fazendo vigília. Ele levou 40 pessoas num morro, ele conta essa história, né? E aí acho que era o Morro Azul, lá de Limeira, tem uns lugares assim. E aí uma hora baixou a nave, né? E aí a nave ficou baixa, e aí ele tinha uma médium, a médium começou a canalizar um ET, começou a falar umas coisas, ficou incorporada. E as outras das 40 pessoas, 36 pegaram o carro e fugiram. 36. Ou seja, 95%. Não, 90% fugiram, né? 90% das pessoas fugiram. Cara com a namorada, a pessoa que estava de oba-oba fugiu, entendeu? Que estava passeando, né? E aí a entidade falou assim pro Laércio, né? Professor, isso fica só para o senhor ver que só 5% da humanidade está pronta, ou menos, né? E a prova disso foi essa noite dos OVNIs aí, a batalha de 42, né? Eu diria o ataque de 42, ataque ao UFO, né? O UFO foi atacado, ele não estava atacando ninguém. Não houve batalha porque não houve revide, né? Então, assim, é a mesma coisa. A recepção foi tão ruim que só resta mesmo você se retirar, né? Eles iam levar para, eles iam descer para quê? Para levar mais chumbo mais perto, né? Ou ter que revidar, né? Então, por exemplo, eu sei que nos anos 50 a gente vê isso no Adamski, no George Fantassel, nos caras daquela época, que existia uma possibilidade muito mais próxima de um contato aberto. O contato, as pessoas falam assim, quando que vai ser o contato aberto? Eu falo assim, tão cedo não vai ser, porque a gente está igual ou pior do que nos anos 50. Está mais desconfiado, cada vez mais assustado, né? Muito mais do que na década de 50. Então, assim, realmente eu acho que a gente está longe disso. Como na década de 50 o UFO tentou ver aquilo na vida. Para mim, evidentemente, foi um teste dos ETs para ver qual seria a reação humana a um pouso, a um contato aberto, né? E a reação foi ridícula, né? Foi 2.000 tiros, só isso, né? E que o ET ri, né? É que nem se um índio atirasse uma flecha num avião, num Boeing, entendeu? Se o Boeing está lá em cima, o índio atira uma flecha e as pessoas lá embaixo, lá em cima do piloto dá risada, né? Mas assim, fala assim, mas não dá para descer, né? Porque a gente não é bem-vindo, tá? Então é isso que é uma reflexão sobre essa questão de que, por exemplo, por que o contato aberto não acontece, não sei o quê, blá, 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 blá. Na verdade, preocupado com o pânico mundial. Na verdade, acho que o ET se preocupa menos com o pânico mundial do que com a reação militar. Entendeu? Porque, por exemplo, o mundo já passou por tantas guerras horrorosas, tantos genocídios, aquilo que está acontecendo no Estado Islâmico, tal, aquelas pessoas sendo massacradas, degoladas na televisão, isso não causa pânico mundial?
Quer dizer, todo mundo assiste isso e continua jantando, trabalhando, a vida continua. Se tivesse uma nave pousada sobre Los Angeles, as outras cidades do mundo iam continuar assistindo. A nave ia levantar e ir embora, as pessoas iam continuar trabalhando. Não ia acontecer tal pânico mundial. Isso é uma desculpa dos militares para não contar as coisas. Dos militares americanos, no caso, né? Para falar, não pode falar disso porque vai causar pânico mundial. Mas eles não acham pânico mundial falar que tem, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, tá todo mundo perdendo emprego, isso pode falar, né? Que a inflação tá galopando, ou que tem gente sendo degolada e queimada viva, do outro lado, que eles querem invadir a Europa. Quer dizer, esse tipo de coisa isso tem que causar pânico mundial. Isso é uma ameaça real, né? Não uma questão de que um objeto voador extraterreno foi visto. Né? Tantas vezes tantas vezes já foi dito isso. Tá? Eu só quero deixar isso claro, que, por exemplo, que já foi testado, sim, e que eu diria que o nascimento da ufologia foi 42. Né? Esse teria sido o começo e talvez teria sido o fim da ufologia se eles tivessem sido melhor recebidos, se eles tivessem sido recebidos de uma forma mais amorosa, ou pelo menos mais educada, a gente talvez hoje tivesse contato aberto com eles, mas não tem, porque a cabeça humana é outra. Tá? Então é isso, eu não sei para que Lucas que eu estou respondendo essa pergunta, mas é um prazer falar com vocês e estou aqui para a sua opinião, tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.